Olá, caríssimos alunos de Mecatrônica 2. Nessa aula de hoje nós vamos fazer a correção sobre as conjunções. Essa atividade está na página 354 a 355, certo? Vamos então à primeira questão. Leia a tirinha de Macanudo, que diz o seguinte: quando você é pequeno, precisa engolir tudo o que te dão. No segundo quadrinho diz: quando você é adulto, não. Vamos à letra A. A letra A pergunta o seguinte: a tira explora dois sentidos do verbo engolir. Quais são eles? Aqui nós temos o sentido, denotativo, que você observa aqui, que é o sentido de comer, de engolir, e o sentido conotativo, que está o sentido aqui figurado. Então, qual que é a nossa resposta? Os sentidos de deglutir, comer e aceitar. No caso aqui, comer está relacionado aqui, está no sentido de aceitar, correto? Agora vamos à letra B. A imagem do segundo quadrinho usa uma metonímia para indicar aquilo que o personagem se recusa a engolir. Explique essa ideia. Ou seja, vamos lá. A televisão que o personagem desliga corresponde à imagem da mídia geral, portanto, a parte que representa o todo. Ok? Então, a metonímia aqui é uma linguagem que você troca um termo, e você usa um outro termo emprestado para construir um sentido. Ok? Então, a televisão aqui representa o todo, as mídias em gerais, os CDs, os DVDs, a internet, ok? Que relação de sentido é estabelecida pela conjunção quando, no contexto da tira? Qual é a relação? De tempo, Quando nós temos aqui: quando você é pequeno, precisa engolir tudo o que te dão. Quando, relacionado a tempo. Quando você é adulto, também todos os dois está relacionado a tempo. Então, qual seria? Uma relação de tempo ou relação temporal. Vamos à letra D. Que tipo de conjunção poderia ser empregado num contexto sem alterar significativamente o seu sentido? Então, nós percebemos que o sentido da tirinha é dizer que quando se é criança, você é obrigado a aceitar tudo, Quando se uma pessoa é adulta, você tem aquele poder de escolha. Então, fazendo essa alteração, que tipo de alteração a gente pode fazer sem alterar significativamente esse contexto? Então, vamos lá. Usando uma conjunção aqui de causa. Por quê? Então, seria assim: por quê? Porque você é pequeno, você pode aceitar tudo, pode comer tudo que te dão. Porque você é grande, você pode escolher. Então, você poderia fazer essa alteração sem alterar significativamente o significado ou de explicação. Por causa, pois se você é pequeno, porque você se é pequeno, aqui, no caso seria o seguinte: se você é adulto, pode escolher, pois se é pequeno, você tem que aceitar, você tem que comer tudo que lhe dão. Então esse pois também, ele poderia ser colocado sem alterar o significado. Ou de condição, essa condicional, essa conjunção conjuncional, no caso se. Se você é pequeno, você tem que comer tudo que lhe dão. Se você é adulto, não. Você pode escolher, certo? Agora vamos à segunda questão. Leia a tira dos bichos de jardim. Vamos lá. Quero poesia. Vamos aí à segunda questão. Leia a tirinha dos bichos de jardim. Vamos lá.
Quero poesia, mas só vejo código de barras. Quero música, mas só ouço números. Quero janelas e só encontro muros. Já no último quadrinho diz: quero fritas e só ganho celulite. Vamos. A tira opõe dois tipos de preocupações existenciais. Explique essa diferença, né? O Caramuja apresenta preocupações de ordem filosófica referente ao desejo de uma vida mais livre e bela, enquanto a Joaninha de um desejo mais ligado à vida prática ou banal, ou seja, preocupando somente com ela mesma, né? A letra B. Que função semântica apresenta a conjunção mais empregada pelo Caramujo, né? Então, voltando aqui, a tirinha. Aqui, ele disse: quero poesia, mas só vejo códigos de barra. Esse mais tá o quê? Uma relação de adversidade, né? De contradição. Quero música, mas só ouço números, né? Então, traz aí uma adversidade. Então, vamos lá, a letra B. Mais estabelece uma relação de oposição, uma conjunção adversativa, ou seja, traz aí uma adversidade. Vamos à letra C. Nas últimas falas, mais foi substituído por i. Mas houve alteração de sentido? Não, porque o i, apesar de ele ser sempre utilizado como uma conjunção aditiva, no caso aqui ele tá substituindo o termo mais. Então ele está como se fosse mais, né? Mais uma vez, né? Ele está tendo esse sentido, né? O mesmo sentido do mais aqui. Então, qual seria a resposta? Não, manteve a função de contraste, ou seja, como se fosse repetindo a mesma ideia. Qual é o uso mais comum da conjunção i? O i, geralmente, como eu falei para vocês, é usado como uma conjunção aditiva, né? A conjunção i é a principal conjunção aditiva, né? Nós temos também que também é a conjunção aditiva, entre outros, mas esse i é a principal delas. Leia este pequeno trecho de uma novela do escritor... Vamos aí à terceira questão. Leia este pequeno trecho de uma novela do escritor paulista Fernando Bonassi. Vamos lá. Subi, destranquei as portas, entrei. O apartamento continuava cheirando a homem dormido. Abri a janela da sala-escritório. Uma brisa noturna derrubou 2 papéis de cima da escrivania. Eram os 2 bilhetes que eu tinha tirado da porta na noite anterior. Uma mulher que eu não conhecia precisava falar comigo. Tinha deixado o número de telefone. O outro dia, o marido de Marcela pedia que eu lhe ligasse. Só liguei para a mulher. Ok? Então vamos lá à questão. As questões. Letra A. Releia o período. Vamos lá à letra A. Releia o primeiro período do texto, as 3 orações que compõem entre si uma relação de coordenação ou de subordinação. Justifique, né? Então, qual que é nosso primeiro período? Aqui. Subi, destranquei as portas e entrei. Então, minha primeira oração é subir, a segunda, destranquei a porta e entrei. Então, todas elas têm um sentido completo. Então, elas vão ter o quê? Uma relação de quê? De coordenação, porque elas são orações independentes, ok? Relação de coordenação, já que as orações têm independência sintática, ok? Vamos à letra B. Leia o primeiro período em voz alta, substituindo a última vírgula pela conjunção i. Que diferença se nota no ritmo da oração? Então vamos lá fazer essa leitura. Subi, destranquei as portas e entrei, né? Eu sou obrigado a pausar, né? E ir a um ritmo mais lento. Então, vamos lá a resposta na letra B, né? O ritmo se torna um pouco mais lento, né? Lembrando aqui que
esse uso da vírgula sem, não é obrigado ao colocar esse i ao final, né? Isso depende da intenção de quem escreve. Quando eu coloco, eu posso colocar etc. e posso colocar apenas uma vírgula que denota aí uma continuidade de ações. Ok? Certo? Então vamos lá à letra C. E vamos à letra C da terceira questão. Vamos lá. Que relação de sentido há entre o segundo e o terceiro período? Reescreva o trecho no caderno empregando uma conjunção que explique essa relação. Então, vamos aí, são duas questões, dois fatos aqui. Primeiro nós temos que compreender qual é a relação de sentido entre o segundo e o terceiro período. Vamos ao texto. No segundo período nós temos assim, o apartamento continuava cheirando a homem dormido. Então, aí no terceiro período diz o seguinte, abriu as janelas da sala do escritório. Então, conclui-se que, como o apartamento continuava cheirando a mal, abriu-se a janela da sala escritório. Então, nós temos aqui uma relação de quê? De conclusão. Ok? Agora vamos à letra D. Reescreva o mesmo período, invertendo suas posições, empregando uma conjunção adequada. Primeiro ali eu tinha uma relação de quê? De conclusão. Agora eu vou ter o quê? Se eu inverto a situação, se eu coloco assim. Se eu coloco primeiro o terceiro período, né? Abri as janelas do escritório, porque o apartamento continuava cheirando a homem dormido. Então aí eu tenho uma relação de quê? De explicação. Então eu estou explicando por que eu estou abrindo as janelas da sala, ao contrário da outra relação, que é uma relação de conclusão. Então, aqui na primeira oração, nesse sentido, o apartamento continuava cheirando a homem dormido, por isso conclui-se que ele abriu a janela. Então, seria nesse sentido. Ok? Então, vamos lá à letra D. Então, qual é a sugestão de resposta? Abri a janela da sala escritório porque o apartamento continuava cheirando homem dormido. Então, eu passo a ter o quê? Uma relação de explicação. Então, vamos lá à resposta. No texto original, foi apresentado primeiro uma justificativa e depois uma ação decorrente dela, o que exigiu uma relação de quê? De conclusão, como foi falado, uma relação na letra D tinha uma relação de conclusão. Aqui não, aqui tem o quê? Uma relação de explicação, certo? No texto original, primeiramente a justificativa e depois a ação decorrente dela, o que exigiu uma relação de quê? De conclusão. Então, uma conjunção de conclusão. Na reescrita, as posições se inverteram e por isso a relação passou a ser de quê? De explicação. Ok? Entendido? Vamos aí à quarta questão. Leia um trecho de notícias sobre a relação entre Cuba e Estados Unidos. Vamos lá. Reabertura da embaixada cubana tem emoções e protestos nos Estados Unidos. Entre vivas e protestos, a bandeira cubana voltou a tremular em suas embaixadas nos Estados Unidos, nessa segunda-feira, 20. Mais de meio século após o rompimento entre os países, a reabertura da representação cubana em Washington, no mesmo imponente casarão onde funcionou até 1961, sela o histórico restabelecimento das relações diplomáticas anunciadas em dezembro. Ok? Entre dezenas de pessoas que foram testemunhas Entre dezenas de pessoas que foram testemunhar um momento histórico, a maioria era favorável à aproximação, mas também houve protestos. Vamos ao que? A questão na letra A. A notícia refere-se a um evento histórico importante. Qual?
a reabertura da embaixada cubana nos Estados Unidos. Vamos agora à letra B, que a expressão usada no primeiro parágrafo revela que a decisão do governo estadunidense não agradou a todos igualmente. Entre vivas e protestos, né? Se eu tenho vivas e protestos, remete então a, eu posso entender aí que os que disseram vivas se agradaram da notícia e os que protestaram foram desagradados, não se conformaram com esse acontecimento, ok? Agora vamos à letra C. O título da notícia menciona a reabertura da embaixada cubana e emoções e protestos nos Estados Unidos. Usando essa informação, produza um enunciado que expressa uma relação de sentido indicada a seguir. Faça as alterações necessárias. Vamos ver. De causa, houve, no caso aqui foi colocado aqui um exemplo, né? De causa, houve emoções e protestos porque a embaixada cubana foi reaberta. Então, eu tenho aqui uma conjunção de causa. Então, qual foi a causa das emoções dos protestos? Porque a embaixada foi reaberta, certo? Agora, colocando uma concessão, né? O que é uma concessão? Nós temos um primeiro fato que não poderia ocorrer, mas que acabam ocorrendo, né? Mas que é o que ocorre ali uma concessão, né? Mas que é cedido na próxima oração. Observe. Ainda que a embaixada cubana seja aberta, não haverá emoções e protestos. Então, mesmo, né, já que ela poderia se esperar aí que a embaixada cubana fosse reaberta, haveria emoções e protestos? Não, ainda que a embaixada cubana fosse aberta, não houve emoções e protestos. Então, eu tenho aí uma concessão, um fato que cria uma expectativa aí na primeira oração, mas que não ocorre na segunda, ok? Então aí eu tenho vamos aí a uma conclusão, né? Uma conclusiva, como seria colocada aí? A embaixada cubana foi aberta, portanto, houve emoções e protestos, não? Então, o que se conclui? O que conclui-se é o quê? Que com a embaixada cubana foi reaberta, houve emoções e protestos. Portanto, houve emoções nos Estados Unidos. Então, eu estabeleço aqui uma condição para que haja emoções e protestos. Então, qual que é a condição? Se a embaixada cubana for reaberta. Então, aqui essa conjunção estabelece essa relação de condição, ok? Agora vamos a de tempo. Logo que a embaixada cubana for aberta, haverá emoções e protestos nos Estados Unidos. Esse logo traz o quê? Uma relação de tempo. Então, eu tenho aqui uma conjunção, eu tenho aqui uma locução conjuntiva que traz essa relação de tempo, ok? Espero que vocês tenham entendido bem as minhas explicações. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí na plataforma, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.